país está em contagem decrescente para eleições legislativas antecipadas. Os portugueses voltam a ir às urnas por causa de dúvidas em relação à atividade profissional do Primeiro-Ministro, antes de chegar à liderança do Governo, e porque foi chumbada no Parlamento uma moção de confiança. Os partidos realinharam estratégias, estão na rua. É a nossa convidada esta noite, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Mariana, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Em 11 meses, em 11 meses de governação, é possível que nada esteja melhor no SNS? Bom, as pessoas frequentam o SNS e compreendem as suas dificuldades. Há duas avaliações a fazer. A primeira é se está melhor ou não está melhor, e a sensação que temos é que não está, e isso pelo número de urgências fechadas, pelos problemas que não foram resolvidos, pela dificuldade de acesso. E depois há uma outra avaliação que é comparar o SNS com a promessa que foi feita por Luís Montenegro, que em 60 dias iria resolver todos os problemas. E também devemos, como é óbvio, comparar as promessas com a sua execução. O PSD o que fez na saúde foi, na prática, impor uma equipa sua e de sua confiança em cargos de topo e de gestão do SNS e de gente com muita ligação ao setor privado e que tem um plano para o SNS e que é visível para todos. Isto é um tema muito caro ao Bloco de Esquerda, diz muito ao partido. Os orçamentos em saúde já foram sendo aumentados de ano para ano, há concursos de médicos. Onde é que está, afinal, a saída para um SNS para todos, um Serviço Nacional de Saúde para todos? Para já, acho que nós precisamos de assumir se é isso que queremos ou não. Nós não podemos continuar a ter um discurso que depois cria confusões, que é toda a gente diz que defende o SNS, mas vai-se privatizando aos poucos, vai-se deixando de sair aos poucos. Isso aconteceu com o próprio PS, que foi desinvestindo e foi aumentando a percentagem e o peso dos privados, mas também aconteceu com o PSD. Hoje o problema é muito grave. E para o resolver temos mesmo que apostar em reter profissionais. Eu estou convencida que isso é a chave, para além da autonomia da gestão. Isso não é utópico? Como é que se retém esses profissionais? Até o Estado pode pagar mais, mas depois os privados também podem pagar mais. Sim, mas o Estado neste momento paga muito e gera mal, porque depende de tarefeiros, que são prestadores de serviços, quer médicos, enfermeiros e outros profissionais, porque foi incapaz de reter estes profissionais. Há muito tempo que nós dizemos que um regime de exclusividade com outras condições, que carreiras mais atrativas, que outra reorganização do trabalho. Numa altura discutimos até o modelo dos centros de saúde, as USF, que há modelos que conseguem atrair melhor os profissionais porque dão mais condições de autonomia. Tivemos esse debate muitas vezes com o Partido Socialista, também com o PSD, mas as vistas são muito curtas. Toda a gente prefere, no curto prazo, poupar dinheiro, em vez de rever as carreiras e dar condições, sem pensar que no longo prazo isso é mais caro e estamos a... Mas fez contas a esse custo? Sim, nós fizemos. Gostaria de dizer que as tenho aqui, não tenho mesmo, mas no nosso programa eleitoral fizemos as contas ao reforço profissionais do SNS, porque cada tarefeiro, nomeadamente os médicos, mas há tarefeiros noutras áreas, custa por hora 3, 4, 5 vezes o custo de um médico do quadro. E desorganiza o serviço, porque são pessoas que vão fazer horas e que dizem: eu só faço este procedimento, eu só faço estes dias. As escalas são impossíveis de organizar e qualquer administrador hospitalar diz isso. É impossível organizar. Portanto, o que iam propor aos médicos era ganham mais e ficam no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que, se queremos assumir o SNS e se queremos assumir que Portugal tenha um modelo público universal de saúde, porque esse é o melhor modelo, é o modelo que nós queremos, porque garante que toda a gente, independentemente do seu salário e do seu rendimento, consegue aceder à saúde, então temos que investir nele agora. E isso quer dizer reorganizar, dar autonomia, dar exclusividade, e isso vai ter que ser feito agora. Ou então assumimos que deixamos de ter um SNS. Nessa reorganização, porquê que a Mariana Mortágua não considera que as PPP podem ajudar a resolver este problema que ganha uma dimensão, como há pouco dizia, muito grande? Nós, quanto mais assumirmos que a solução para o SNS é contratualizar com prestadores privados, mais estamos a agravar o problema. Porque quanto mais contratualizamos com prestadores privados, mais recursos do SNS... Quando se diz que o SNS tem aumentado o orçamento, é verdade. E a maior parte desse orçamento está a ser canalizado. Uma parte desse orçamento está a ser canalizado para o privado. E quanto mais poder dermos ao privado, mais o privado depois negocia com o Estado a seu belo prazer. E mais portanto, recusa terminantemente, mas consegue reconhecer que, em alguns casos, funcionou mesmo melhor. A Mariana dá o exemplo de Braga, não é um bom exemplo. O Beatriz Ângelo, em Loures.
Todas as PPPs que nós temos conhecimento e que foram analisadas pelo Tribunal de Contas têm problemas na sua gestão. Havia PPPs que internavam pessoas em casas de banho e em corredores, como no caso dos públicos acontece nos corredores. Ou seja, não havia uma comparação em termos de qualidade que fosse melhor. Mas há uma diferença. As PPPs contratualizam um serviço com o público. No momento em que aquele contrato acaba, ou os casos que não estão previstos no contrato, ou quando o plafond acaba, alguém vai ter que receber aqueles utentes. E é sempre ao público que eles vêm parar. Portanto, enquanto um governo e o Estado não quiserem investir muitos milhares de euros para reter médicos, os portugueses vão continuar a ter um Serviço Nacional de Saúde que, infelizmente, não é o melhor. Vamos avançar para outro tema. Depende muito dos privados, esse é que é o problema. Tem uma bola de neve que é preciso parar e enfrentar com coragem. Vamos avançar para a habitação. Mariana Mortágua tem defendido os testes às rendas como tem defendido acerrimamente essa opção, porque diz e fundamenta que é a que tem resultados mais imediatos. Mas como economista, sabe que esse controle distorce a dinâmica do mercado e pode levar à escassez de casas. Isso não daria origem a dois problemas? Não, eu, como economista, acredito que o mercado não resolve todos os problemas. E quando nós olhamos para o mercado da habitação, percebemos o que é o mercado livre a funcionar. Os preços não pararam de subir. As casas para arrendar até aumentaram na sua oferta, até duplicaram, no caso de Lisboa, mas os preços continuam a subir, porque é um processo especulativo muito forte, há muitas pressões para o aumento dos preços. E nós temos que reconhecer que hoje os preços não batem certo com os rendimentos das pessoas. Qualquer economista lhe dirá que uma economia em que o salário são 800 ou 1000 e que tem rendas a 1200 ou 1500 não é sustentável. Não é sustentável desde logo do ponto de vista social para as pessoas, mas também não é sustentável do ponto de vista económico. E é por isso que entendo que um teto às rendas pode regular esse mercado, arrefecê-lo e proteger as pessoas. Como é que isso se enquadrava numa estratégia mais generalizada? Porque a Mariana Mortágua tem-se focado muito no teto às rendas, mas olhando para uma estratégia mais generalizada, o que é que faria, por exemplo, ao alojamento local? Regulava, limitava. E, em alguns Mas limitava sítios, em que termos? Nós temos, há várias propostas. Há cidades na Europa que estão neste momento a dizer nesta zona não queremos alojamento local. O que nós temos proposto é outra coisa. É criar zonas de contenção que tenham um limite máximo de alojamento local permitido em percentagem do número de casas disponíveis. Há freguesias do centro de Lisboa, por exemplo, em que há mais alojamento local do que há casas. Um limite máximo em que por cada bairro ou por cada freguesia, dependendo das características das cidades, o número de casas em alojamento local não pode ultrapassar uma percentagem. É tão simples quanto isto. Nós temos a função do património destinado à habitação, porque é isso que diz nas licenças de alojamento local, é servir de habitação, não é servir um mercado turístico. É óbvio que não há nenhum problema de princípio com o alojamento local, fora dos sítios que têm um problema de habitação. Mas nos bairros, nas cidades, nos centros urbanos em que há um problema de habitação, é preciso limitar o alojamento local. E entendo uma intervenção do Estado no mercado imobiliário como uma situação de emergência, neste caso? Neste momento eu acho que é uma situação de emergência nacional. E há algum tempo que é. Porque a habitação é uma condição de empobrecimento e de desigualdades, porque criámos uma divisão na sociedade em que os grandes fundos de investimento imobiliário, que, por sinal, aproveito para dizer, não pagam impostos, não pagam IRC, têm rentabilidades absurdas, têm lucros absurdos, tal como a banca, tal como os grandes proprietários, e quem não tem a sorte de ter herdado, quem não tem a sorte de ter tido acesso ou de vir de meios privilegiados, está condenado. Condenado. É uma condenação para a maioria da população. Falam tantas vezes de elevador social. Qual é o elevador social? Uma pessoa que tem 30 ou 40 anos e ganha 1000 euros e não consegue ter uma casa para os seus filhos, para a sua família, para a sua independência. E é por isso que é uma emergência e é por isso que eu acho que são precisas medidas muito fortes para resolver a crise. Vamos olhar um pouco para o futuro. Já falou com Pedro Nuno Santos, olhando para o futuro? Já conversaram? Conversámos muitas vezes, algumas vezes ao longo dos últimos anos. Mas nestes últimos tempos, isso já aconteceu? Não, desde que foram convocadas eleições, não falámos, a não ser conversas. E reconhece nesta versão mais de moderada, reconhece Pedro Nuno Santos numa versão mais moderada? Eu não acho que a política... a política espetáculo, como ela é hoje vista,
com tudo o que tem de bom e tem de mau, faz com que os políticos sejam muitas vezes analisados pelas suas características pessoais e não pelas políticas que defendem. E eu achava importante que nós centrássemos nas políticas que cada partido defende. Aquilo que Pedro Nuno Santos disse como secretário-geral do Partido Socialista nesta campanha foi que não há nada a fazer na habitação. É esperar que a construção dê os seus resultados. O Partido Socialista governou em maioria absoluta e o SNS piorou. E não há como não dizer piorou. Já vinha a piorar antes. Aliás, essa é a razão pela qual até houve um desentendimento entre nós no passado. E, portanto, o Partido Socialista tem uma cota muito grande de responsabilidades no estado em que chegou o país, neste modelo económico, na desproteção dos imigrantes, em muitos dos temas com os quais hoje somos confrontados. E Pedro Nuno Santos diz: eu quero mais um voto que o PSD para governar, apoiado pelo PSD. E há uma coisa que eu sei, é que esse governo não vai resolver nenhum dos problemas que nós estamos aqui a falar, como a saúde ou como a habitação. É preciso ter uma esquerda forte, deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento, porque é isso que pode fazer uma diferença na relação de forças. E para essa esquerda forte, vamos imaginar alguém que está indeciso entre votar no PS ou votar no Bloco de Esquerda. Porquê que essa pessoa deve votar no Bloco de Esquerda? Já elencou aí alguns motivos, mas porquê que o deve fazer? Há muita gente que me para na rua e que me diz: eu quero um entendimento. Os partidos à esquerda devem se entender. E eu acho que têm razão. É preciso soluções para o país. Mas essas soluções têm que ser soluções muito concretas. Ou nós temos deputados suficientes para ter um teto às rendas, como falámos aqui, ou, por exemplo, para taxar as grandes fortunas, tendo em conta as desigualdades em Portugal, ou essas medidas não vão para a frente, porque o Partido Socialista sozinho não as vai pôr em prática. O que a Mariana Mortágua está a dizer é que, eventualmente, num acordo pós-parlamentar, o teto às rendas e taxar os ricos eram condições essenciais para essa ala à esquerda funcionar? Há temas que são essenciais e que são temas... E esses eram dois deles? O teto às rendas, o trabalho por turnos, que temos falado sobre o salário, o tempo de trabalho, taxar os ricos para ter mais igualdade, parece-me que são condições de um programa hoje que possa mobilizar as pessoas, responder à extrema-direita, trazer justiça à economia, trazer igualdade. Eu acho que isso nos pode dar um horizonte de futuro. Ora, que ninguém se engane. Não há nenhum governo de Bloco Central, seja qual for a sua configuração, que nos vá trazer a estabilidade que só as medidas de justiça podem trazer. E espero que esta campanha possa demonstrar isso. Falou na direita. Há muitos problemas sociais em Portugal. A esquerda sempre atacou esses temas e apresentando por pontos soluções, mas a mensagem não está a passar. Porquê? Há uma viragem à direita que é uma viragem política, votos, mas cultural, ideológica. Podemos discutir as suas razões. Há um sistema económico que prometeu muita coisa e que entregou muita frustração, e há sempre uma direita muito disponível para encontrar bodes expiatórios, para encontrar saídas fáceis, para culpar o outro. E esse discurso tem feito caminho, e nós vemos que ele faz caminho quando temos o próprio PSD a falar das percepções de segurança e de insegurança associadas aos imigrantes e a forma como o próprio PS mudou o seu discurso sobre a manifestação de interesse e sobre a imigração. E esta viragem cultural e ideológica faz com que seja difícil fazer esta batalha política. E eu estou convencida que nós temos que falar às pessoas. E é por isso que temos uma campanha porta a porta, é por isso que... Mas não tem funcionado. A minha pergunta era porquê que isso não tem funcionado? Porquê que as pessoas têm virado para outra frente, neste caso do outro lado, extremista e de direita? Mas acho que em parte tem mesmo a ver com isto, tem mesmo a ver com esta guerra cultural, com este desenterrar de ressentimentos que a extrema-direita faz de uma forma muito oportunista e muito mentirosa também. A verdade dá trabalho a dizer, ao contrário do que muitas vezes se diz. A verdade não se diz em 30 segundos no TikTok, nem no Instagram. Os argumentos demoram tempo a dizer, as propostas demoram tempo a argumentar. E há muita dificuldade em hoje fazermos passar propostas. Quando eu falo num teto às rendas ou numa taxa sobre grandes fortunas, não é só a extrema-direita que me ataca. Quando eu falo sobre habitação, sobre especulação, sobre fundos imobiliários, não é só a extrema-direita que me ataca. Há um sistema de desigualdades que faz força para continuar a existir. E nós queremos que ele mude porque achamos que essa é a condição para derrotar a extrema-direita. E acho que é por isso que nos Estados Unidos a esquerda
do nosso campo, de taxar os ricos, tem estas propostas, está a ser a única capaz de enfrentar Trump. Acho que é por isso que em França a esquerda é a única capaz de enfrentar a extrema-direita. E se em Portugal depender do Bloco de Esquerda evitar que a direita governe, Mariana Mortágua pondera negociar e deixar algumas condições que falava há pouco, dos tetos às rendas e outras? Nós temos que pensar na política como a resolução de problemas. Impedir que a direita governe é um objetivo. Não vou mentir, é óbvio que é um objetivo para qualquer pessoa de esquerda e porque a direita faz mal ao país. E Pedro Nuno Santos é um líder que pode unir a esquerda? O que pode unir a esquerda é obrigar o Partido Socialista a aceitar propostas. O que pode unir a esquerda é se a esquerda tiver deputados no Parlamento. Não há união da esquerda sem essa capacidade e essa força da esquerda no Parlamento. Isso são deputados do Bloco, porque, caso contrário, o que vai sair das eleições é ou um novo governo do PSD apoiado por PS ou um governo do PS apoiado por PSD. Instabilidade, nenhuma solução para nenhum problema e, portanto, a condição é a eleição de deputados da esquerda e, neste caso, do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua, obrigada por ter vindo ao 360. Boa noite.